Boa tarde, minha gente. Para mim é boa tarde. Vocês, não sei qual é o horário que vocês estão vendo esse vídeo aí. Eu aproveitando aqui que eu estou sentadinha um pouco para falar com vocês o que eu achei, minha gente, daquele vídeo que o Felca fez, que tá todo mundo falando, até no jornal já deu, né? Que é sobre a adultização de crianças e adolescentes. Tava mais do que na hora de vir alguém e, de fato, assim, trazer isso à tona, né? Porque, assim, a gente que é um pouco mais leigo no assunto, a gente sabe que tem os erros, mas a gente não sabe explicar exatamente as procedências ou mexer naquelas questões lá onde você entra e verifica tudo. Digamos que termos técnicos, né? Coisas mais que abrange mais entendimento nessa questão da parte da inteligência, né? Da internet. Mas fato é que todos nós sabemos que essas coisas aí são cada vez mais, como é que eu posso dizer, frequentes, né? Acontece muito isso, minha gente. Só para vocês terem uma ideia, aonde eu moro, você vê aqui crianças que fazem coisas que você fica assim, se perguntando, meu Deus do céu, onde é que isso é uma criança? Porque você vê até na fala das crianças, né, na forma da criança agir, nas danças que a criança dança, no comportamento em geral. E sabe o que é mais triste? Eu acho que o mais triste, além da gente, lógico, saber que, né, que os filhos da gente acabam ficando expostos a esse tipo de gente sem futuro, é a questão de que muitos pais, os próprios pais, fazem isso com seus filhos. Isso aí é que é o pior, entendeu? Isso aí é que é o mais complicado. Então, assim, minha gente, foi um vídeo muito esclarecedor, muito importante para todo mundo, porque é o seguinte, olha, é só vocês assistirem. Quem não assistiu, assista. Procure aí no YouTube, Felca. Procure ver, ele é um youtuber muito conhecido, né? Eu, por exemplo, gosto muito de assistir muitas coisas dele. E, gente, eu fiquei passada, chocada, porque a gente imagina que existem as coisas, mas não naquela proporção tão absurda e de uma forma tão explícita, né? Como eu não sabia que tinha aí uma pessoa, né? Um influencer aqui do Nordeste até aqui, acho que é da Paraíba, se não me engano, o que anda fazendo aí, né, com esses adolescentes, inclusive o Felca denunciou eles, né? Não só ele denunciou esse pessoal aí que tá fazendo isso aí, né? Só que o mais importante é que a gente precisa saber de uma coisa, minha gente. Isso aí começa por dentro de casa, sabe? Começa por dentro de casa. Começa com aquela sua criança pequena dançando, fazendo coisas diferentes, você acha bonitinho e vai postando. Então o vídeo esclareceu também como que essas pessoas, né, que não pode falar o termo aqui, não pode falar da forma correta. Essas pessoas aí que vocês sabem, que se engraçam por criança, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Você entendeu, né? Esse pessoal aí, o que para nós o conteúdo do nosso filho às vezes é uma coisa inocente, seja ele dançando, às vezes ou ele numa posição diferente, principalmente meninas, né? Ou tomando um banho de piscina, por exemplo. O que a gente vê neles uma criança inocente, a mente de uma bexiga dessa doente, eu digo logo assim, uma praga dessa doente no mundo, que é uma pessoa dessa doente. A mente de uma pessoa dessa doente, ele olha ali e vê como uma mulher, um adulto, um homem adulto, uma mulher adulta, como se a criança fosse um adulto que estivesse ali sensualizando, minha gente. A mente da pessoa doente funciona dessa forma, né? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos hoje em dia, né? Eu, às vezes, tenho vontade de postar alguma coisa dos meus filhos aqui no canal e eu nem posto, minha gente, porque agora eu não entendo uma coisa. Eu queria só entender o seguinte. Como é que eles conseguem? Eles postam tudo isso, ganham rios de dinheiro com tanta facilidade. Porque eu falo para vocês, quando eu coloco aqui qualquer vídeo que tenha meus filhos, é como se o algoritmo aí da plataforma, ele não distribui o vídeo, entendeu? Então fica limitado. Então acaba tendo bem pouquinha visualização. Quando eu posto meus filhos, criança, ou animais, quando tem animais no vídeo, eles dão uma barrada, não espalha esses vídeos, então acaba ficando aquela visualização bem pouquinha mesmo. E eu imagino que agora isso vai pegar assim a ficar mais apertado o beco ainda, porque agora, né, eu estava vendo no jornal ontem à noite que algumas leis, algumas coisas que tinha lá, os parlamentares agilizaram lá para poder
colocar em vigor, né, por causa disso aí, né, devido toda essa repercussão que teve o vídeo desse rapaz, do Felca. Gente, pelo amor de Deus, o que você vê ali naquele vídeo é de uma, eu não sei nem usar a palavra, não sei, crianças de 8 anos, minha gente, 8, 10. Eu vi no começo do vídeo, eu vi uns meninos lá tão jovens, fazendo tipo uma espécie de um podcast, falando, gente, eles falando, você parece que tá falando assim com os empresários, sabe? Aqueles empresários, ó, cabeça, tipo, os baita empreendedor, entendeu? Baita de um pessoal assim que só é do negócio, só vive com a cabeça pros negócios. Você olha assim, tipo, nossa, um empresário mirim, bem focado, né? Gente, muito estranho. Para mim, pelo menos é muito estranho olhar para uma criança, ver ela falando como um adulto, se comportando como um adulto. Mas o mundo de hoje está desse jeito, né? Porque se você olhar bem, olha o que está a nossa sociedade. As crianças estão se adultilizando, parece adulto antes do tempo. E os adultos estão se infantilizando, porque o que a gente vê também é um bocado de gente adulta aí que faz cada coisa que só por Deus, fala a verdade, é preciso. Mas vem cá, o adulto se infantilizar não dá problema muito, a não ser para ele mesmo, assim, né? E ficar sem graça, mas ganha views, também ganha dinheiro. Mas a criança adultilizada, pelo amor de Deus, a psicóloga explicou lá, você tira uma parte da infância daquele ser humano, que a gente tem que viver nossas etapas da nossa vida. E você tirando a etapa da infância do seu filho, você prejudica ele de várias formas. Aquela criança, a personalidade dela se perde no tempo, entendeu? Ela se perde no tempo e no espaço. Chega momentos que ela não sabe mais nem o que está fazendo, não sabe nem quem ela é. Aí ali para frente, às vezes, é onde vem os problemas de ansiedade, depressão, filhos problemáticos no futuro, pessoa, né, de vários tipos de distúrbio mental possível que você imaginar. Porque ela não entende, essas coisas que ela faz agora, elas não entendem. Mas lá na frente, quando elas começarem a entender, elas vão saber que elas estavam sendo exploradas. Às vezes, tipo, muitas delas ficam, nossa, meu pai e minha mãe fazem isso comigo só por causa do dinheiro, sabe? Porque a maioria das vezes é isso. Os pais permitem aquilo. Teve vídeos em que a própria mãe incentiva a filha, sabe? A fazer certas coisas, tipos de desafios, coisas assim, que para uma criança é exagerado você fazer aquilo. Mas por que faz? Porque ganha dinheiro, porque dá view, porque querem visualização. Que é dinheiro, tudo no mundo hoje em dia é isso aqui, ó, entendeu? Por cima de pau e pedra. Os próprios pais acabam prejudicando a infância do seu próprio filho. Depois, quando estiverem na fase adulta, vão ser um bocado de adulto problemático, complicado, que vai dar trabalho para esses pais aí. Aí é complicado. Aí o que eles fazem depois? Enfia numa clínica, interna. É isso que acontece. Por exemplo, eu tenho meu filho, ele gosta de cantar porque ele gosta. Não sou eu que fico empurrando ele para cantar, para ser alguma coisa, para um dia, quem sabe, ter uma condição melhor e eu me lucrar com isso. Jamais, jamais, jamais faria isso com meu filho. Eu quero que os meus filhos eles sigam o que eles acham bom e ainda assim comigo controlando. Eu ainda tenho que avaliar se aquilo ali para eles vai ser bom. Não está no tempo, não é o momento, não é sua hora. Vá devagar, um passo de cada vez, é o que eu falo para o meu mais velho, né? E assim é com todos os meus filhos. Até teve vezes da gente ir assim onde ele ia cantar, ele ser convidado para cantar, e ele, no começo ele ficava assim, ele tinha muita vontade, mas ele ficava assustadinho, né? Então eu falava para ele sempre assim, olhava bem nos olhos dele, colocava a mão no ombro dele e falava, meu filho, você não precisa fazer isso se você não quiser. Não, mas eu queria. Não, tudo bem, você queria. Mas se quando você chegou aqui, de alguma forma você se sentiu incomodado com o que você viu, ou você mudou de ideia e achou que não tem condições, não tenha vergonha de falar, porque assim, você não é obrigado a nada. Você só vai se você quiser e se você se sentir confortável no que você está fazendo. Aí ele respirava assim, aí falava assim para mim, não mãe, tá tudo bem, eu vou. Eu falava, tudo bem, se estiver tudo bem para você, para mim tá bem, eu só não quero que você faça nada de forma que você fique desconfortável ou que você faça alguma coisa contra a sua vontade, tá bom? Aí ele, tá bom. Sempre foi assim, sempre funcionou assim com a gente, entende? Aí eu vejo o interesse dele, então eu tento ajudar. Por exemplo, eu jamais vou pegar ele e colocar numa... Eu sempre falo, quando eu me chamo ele para cantar, pode ser nas primeiras horas, pode ser no horário mais cedo,
Porque ele tem 12 anos, gente. Eu vou ficar com esse menino numa festa até 2, 3 da madrugada? Jamais vou fazer isso. Jamais. Entendeu? Então, assim, muitas das coisas que acontecem com nossos filhos, muitas desgraças que vêm para a vida dos nossos filhos são trazidas pelas nossas próprias mãos, nós que somos os pais. Se a gente não tiver limite, se a gente não tiver consciência do que está fazendo, entendeu? Então, tem limite para as coisas. Não é porque você, às vezes, tem um filho que você vai explorar o talentozinho dele, ou o que ele faça, sei lá, se ele desenha, se ele dança, se ele pinta e borda, a gente não sei. Eu só sei que a gente tem que procurar proteger os nossos filhos, sempre. Meus filhos aqui têm telefone, né? A maioria, a maioria não, só Thales. O pequenininho usa o telefone do pai só para brincar. Ele tem 12 anos, mas eu olho o telefone dele, eu vejo o que ele está assistindo, eu procuro saber qual é o conteúdo que ele está consumindo, eu não deixo ele o dia todo no telefone e sempre falo, não atenda nenhum desconhecido, não atenda. E não passe informações nenhum por telefone, caso atenda. Então teve um dia que ele falou, mãe, o telefone tocou, eu atendi aqui, aí o cara falou, você quer morrer? Olha só, minha gente, o mundo que a gente tá. Aí eu dei risada, olhei pra ele e falei assim, quando for assim, você pega e fala, morra você, pronto, e desligue. Acabou. E não atenda mais. Não atenda mais. E eu explico pra ele, Thales, não pode, porque o mundo tá assim, assim, assado. Mostrei meu telefone. Tinha várias ligações aqui no meu telefone. Tem um pessoal que fica ligando, se passando por operadora da Vivo, que não sei o quê. Um dia desse foi meu marido que atendeu, eu nem atendo. Eu já vejo logo o código lá de área, não tenho trato com nada por telefone mesmo, pra que eu vou atender, né? Então eu já desligo logo. Já desligo logo, nem atendo. E é isso, minha gente, assim, muitas das coisas, como eu tô dizendo, muita coisa que acontece com nossos filhos vem trazido por nossas próprias mãos, às vezes pelo nosso descaso, nosso desleixo, a nossa displicência de não observar que o mal está entrando na nossa casa, na nossa vida, entendeu? E até, inclusive, esse primeiro show que ele vai cantar, show, que é coisa simples, gente, eu falo show assim, mas é a apresentação, entendeu? A apresentação que ele vai fazer nessa festa que chamaram ele para ir é aqui no terreiro de casa, bem dizer, pertinho, entendeu? O pessoal da região gosta, porque já conhece ele, né? Então chama para cantar. Eu jamais vou pegar o meu filho e me retirar para um lugar longe, né, para passar a noite inteira acordada com ele, esperando para ele cantar. Não, ele vai se encaixar, cada coisa é seu momento. Se tiver de alguém chamar para ele cantar uma coisa e outra, vai ser sempre assim, num lugar que eu possa estar junto, que a gente esteja junto com ele, num horário que não seja desconfortável para ele ou para a idade dele, né, principalmente, porque a gente sabe que depois de certa hora, o que rola nas festas, minha gente? Assim, tem que ser sincero. E principalmente essas festas que tem aqui, onde o pessoal sítio e tudo mais, porque não tem muita vigilância de nada. Então é aquilo, você é que tem que proteger seu filho, e não o contrário. A grande maioria está fazendo o contrário. Às vezes tem mãe que acha simples, né, uma coisa inocente, a filha ficar dançando, rebolando pro telefone. Oh, pelo amor de Deus, minha gente, para ensinar para seus filhos que isso não é legal, sabe? Eu achei muito bom essa matéria do Felca aí, achei boa demais, demais. Porque muito pai e mãe também tá precisando de um chacoalhão, entendeu? Que a sociedade, o mundo tá como tá, porque assim, nós é que estamos colocando esses filhos no mundo, somos nós que estamos colocando essas pessoas no mundo. Eles não nasceram de chocadeira, não. Eles nasceram na nossa casa. Eles são instruídos por nós, ou instruídos ou permitidos a fazer certas coisas por causa da gente, que a gente é quem permite. Se a gente não quiser, não vai fazer, entendeu? Se você não quer que o seu filho use um telefone, não existe essa daí, ele não quer deixar de usar. Não, não existe essa. É o que você disser, pronto, acabou. Você é o responsável pelos seus filhos. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, entendeu? Tava mais do que na hora de aparecer alguém falar sobre isso, e tá mais do que na hora de muito pai e muita mãe botar um pouco aí a cachola para pensar e ver o que tá fazendo com a vida dos seus filhos. Porque muita coisa que parece ser ingênuo, né, que não tem maldade, pelos seus olhos pode não ser visto como uma maldade, mas o problema é que não é seus olhos que veem, principalmente em redes sociais, minha gente. Ali olha, a rede social, ela é uma porta aberta para o mundo, é uma janela aberta para o mundo, onde tudo vem. O que os seus filhos não tinham acesso antigamente, hoje eles têm na palma da mão. Só que a gente tem que ter esse cuidado de ficar observando, porque o perigo vem dentro de casa e não entra pela porta, não, entra pelo telefone, entendeu? Entra pelas redes sociais, que geralmente quem faz as redes sociais é o adulto mesmo, é o próprio adulto. Para receber dinheiro desses vídeos que essas crianças fazem, esses vídeos assim, né, que
acaba se tornando conteúdo de consumo para aquele povo doente da cabeça, entendeu? Geralmente, o pagamento por os views daquele vídeo não vem no nome da criança. Ela é uma criança? Não, vem para quem? Para um responsável. Para um responsável que está sendo irresponsável. Então, eu gostei demais dessa matéria. Muito boa mesmo. Olha, eu só espero mais os próximos capítulos. Mas, acima de tudo, a gente não tem que se apegar só no que uma pessoa falou, não. No que um youtuber fez um vídeo, ele fez a parte dele. Nós temos que fazer a nossa em casa e na sociedade, entende? Tá mais do que na hora do povo aprender que criança é criança, adulto é adulto. Não existe esse negócio de criança adulta. Criança ela tem que viver aquela fase. Ó, você quer ver eu ficar doente, é quando fala assim. Ai, menina com 5, 6 anos. Ai, me tô namorando com não sei quem. Ai, na escola, meu namorado tem um namorado. Ah, fulano tem uma namorada. Gente, pelo amor de Deus, sabe o que dá vontade de fazer? Pegar essas criaturas, botar a bunda pra cima, dar aquele tapa na bunda. Os meus aqui vai pra escola, aí convive com quem tem esses comentários. Então, quando chega falando qualquer coisa aqui, minha filha, dá uma comida de rabo. Eu sou dessa. Que namorar o quê, rapaz? Toma vergonha dessa cara, tu nem saiu das fraldas, tu uma criança. Ai, caçar o que fazer. Entendeu? Então, tipo assim, muita coisa é a gente que é o pai, que é a mãe, tem que pôr limite. Entendeu? O meu tem 12 anos, mas para mim é uma criança. É uma criança. Não tem como vê-lo diferente. Não tem como eu tratar ele diferente. Ele é uma criança. Por mais que ele queira ser um pré-adolescente, queira ser isso, é uma criança, pronto, e acabou. Meus filhos, olha, o povo ri de mim, minha gente, porque ó, meus filhos podem ter 17, 18, 20 anos, tanto que tiver. Se eu tiver de brigar com eles e reclamar por alguma coisa errada, eu vou brigar. Até o dia que eu tiver força para levantar a voz. E tem mais, eu canso de dizer para eles mesmo, não vem com história não, que vocês tratem de me respeitar, de ouvir meus conselhos, porque se me fizer raiva, você pode ser do tamanho que for, que se eu tiver força ainda para tirar ao menos uma vara de uma cerca, você me paga, entendeu? Então a mãe que ama seus filhos faz isso, minha gente. A mãe e o pai que ama seu filho, quando na Bíblia diz que o pai e a mãe que ama seu filho anda atrás dele com a vara. Mas não é tão exatamente, não quer dizer assim o sentido, é no sentido figurado, entre aspas, e não é, né? Uma varinha faz bem. Mas quer dizer assim, é no sentido figurado, de que quer dizer que o pai e a mãe que ama seu filho vai estar constantemente corrigindo ele, colocando ele para voltar para o caminho certo, entendeu? Tirando ele ali do meio que não está certo, puxando as orelhas para prestar atenção, entendeu? Eu sou dessas. Mas nós estamos vivendo numa sociedade em que a maioria dos pais são permissivos demais, onde os pais deixam os filhos fazer o que quer, muitos deles gritam com os pais dentro de casa, eles não estão nem aí. Pô, se você não pode mais ficar dando ali uns tabefe, que nem a gente fazia no meu tempo, umas cipoadinhas, umas lapadinhas boas, porque eu dou, precisando eu dou, não quero nem saber. Se você não pode fazer isso, mas você pode dar o castigo, entendeu? Você pode dar um castigo. Ah, tá rebeldezinho? Pronto. Uma semana sem brincar no telefone. Pronto, acabou. Ah, mãe, mas não quero conversa. É isso e acabou. Vai tomar teu banho, vai comer e vai dormir. Entendeu? É assim que funciona. Tem que se viver cada fase. Eles têm que viver cada fase no seu tempo, para não ficar igual esse bando de adolescente. Ai, gente do céu, não sei nem falar. Tudo parecendo um sei lá o quê. Parece, eu não sei nem que termo usar, porque são tão assim complicados você olhar para uns adolescentes e você vê que eles não têm adolescência, eles são como se eles já fossem um ser humano evoluído, vivido, um ser humano que viveu não sei quantos anos, desde a época do dinossauro, centenas e centenas de anos de experiência de vida eles têm, aí eles não querem conselho, eles não querem ouvir nada, eles não querem obedecer. Ah, minha filha, olha, aqui em casa não tem esse negócio não, viu? Entendeu? O pacote aqui é pesado. Então, infelizmente, às vezes a gente tem essa condição de cuidar do nosso filho dessa forma, minha gente, mas tem um povo por aí que não colabora, não cuida dos seus, aí você cuida dos seus e os seus vão lá para a sociedade conviver no meio desses outros tantos que não tiveram a mesma criação e que acaba querendo influenciar os seus. Aí você tem o trabalho dobrado, você tem o trabalho de ensinar, o trabalho de ficar corrigindo o tempo inteiro e vigiando, entendeu? Ainda mais. É isso aí. É sempre que eu falo para meu filho, olha, não vá por caminhos que você tenha que ser de um jeito ou de outro, só para ser aceito por ninguém, não. Você não tem necessidade de ser aceito por ninguém, você tem que ser você mesmo, pronto, e acabou com sua autenticidade. Você tem que ser autêntico, não tem que viver copiando ninguém, não. E se tiver de ouvir conselho de alguém, que seja do seu pai e da sua mãe, que foi quem lhe botou no mundo, quem cuida de você, e é quem vai estar com você em todo momento, até na hora que você fizer as cagadas lá e estiver sofrendo, é pai e mãe que vai estar do teu lado sofrendo, não é amiguinho, não.
Entende? Então é isso, meu esquema é essa forma. Então eu fiquei muito feliz desse vídeo aí. Eu amei. Amei, 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 porque agora vamos ver se de repente bota um jeito nessa coisa aí que tá o mundo. Que só, apesar que jeito não tem não, mas pode ser que dê uma filtrada melhor, que tá demais da conta, né não? Só isso, minha gente, viu? Um grande abraço pra vocês, fiquem todos com Deus. Desculpa o desabafo, desculpa o vexame, que eu só falo assim mesmo. Quando eu tô meio atacado, eu só falo assim. E é isso aí, né? E vamos entregar nossos filhos na mão de Deus, porque assim, às vezes onde a gente não tá, mas às vezes a gente não pode estar onde eles estão, mas Deus está o tempo inteiro. E Deus é os nossos olhos, né? A mãe que fica em casa orando pelos seus filhos, Deus está ali cuidando enquanto ela não pode estar vendo o que é que está acontecendo. E estando debaixo da guarda dele, a gente sabe que tá bem guardado. Mas nós temos que fazer nossa parte. É só esperar por Deus, né? Fazer a nossa parte como pais e mães que somos, para que nossos filhos não cresçam aí enredados por esse tipo de comportamento tão desvalido que está nesse mundo de hoje em dia, minha gente. Não espere nada de bom daqui para frente, porque não vai ter não. Mas a gente pode fazer a diferença na nossa própria casa, entre os nossos, né? Cada um dá a criação que quer para seus filhos, mas a gente que tem consciência de que as coisas não são desse jeito, a gente faz o possível para puxar nossos filhos para o caminho correto. E uma hora eu sei que vai valer a pena. Com fé em Deus há de valer a pena, tá bom? Tchau, até mais. Fiquem todos com Deus.